Boa tarde a todos. Fui pego de surpresa, né? O Kaitsan pediu para falar alguma coisa e quando eu perguntei qual o tema, ele falou Hinokushin, né? Então eu gostaria que todos prestassem alguns minutos da atenção. Muito obrigado. Eu acho que algumas pessoas já receberam o Pira News como digital, né? Então já é uma parte da comemoração também, né? Dos 50 anos do Pira, inaugurando essa parte digital. Assim. Então o jornal do Pira News, então todo mês o pessoal vai receber também de forma digital. E aqui na página 2 tem a tradução do nosso Daikyo Kaitsan. E aqui lembra assim, fala assim que no dia 29 é dia de Hinokushin, né? Então dia 29 de julho desse mês, né? Então esse tema Hinokushin eu acho que é bastante sugestivo, né? Aqui na nossa doutrina, como hoje nós acabamos de realizar o Tefuri, né? No hino 3, Mikudarime 8, né? Tem a parte que fala assim: Yamu hodo tsurai koto wa nai, washimo korekara Hinokushin, né? A tradução seria: oitavo, não há algo tão penoso como as doenças. Doravante, eu também farei o Hinokushin. Quando a gente fala em Hinokushin, a gente pensa assim num trabalho voluntariado, mas a explicação que a gente recebe que ele é mais do que isso, né? O trabalho voluntariado, muitas vezes você fala, puxa, agora eu estou bem, eu não tenho muito o que fazer, então eu vou prestar uma atividade para alguma entidade, algumas outras pessoas nesse sentido. Então ele vai ocupar aquele tempo disponível para fazer um trabalho voluntário, que é um pouco diferente do Hinokushin. Hinokushin a gente faz no intuito de agradecer a condição que nós temos atualmente. Então ele independe muitas vezes se nós temos tempo disponível ou não, né? A gente arruma esse tempo disponível, esse tempo para se dedicar, para fazer o Hinokushin. E o Hinokushin a gente faz então com esse intuito de agradecer o que nós estamos recebendo. A gente não pensa em receber algo em troca, né? Muitas vezes a gente pensa, puxa, a gente faz alguma coisa, a pessoa nem agradece, ou nem, né? Mas no caso do Hinokushin não, a gente faz realmente com a nossa vontade, por a gente agradecer o que nós temos. Como no hino 3 fala assim, né, que quando a gente, no caso de doença, né, não há algo tão penoso como as doenças. Doravante eu também farei o Hinokushin. O que acontece muitas vezes é que, por exemplo, eu tenho uma pessoa próximo da minha casa que ele ficou com um problema de visão. De repente o olho direito dele começou a apagar, assim, né? Parece que é uma sangria interna, alguma coisa, ele passou a não enxergar. E aí o olho esquerdo, que já estava muito ruim, ele só ficou com esse olho esquerdo, que está enxergando um pouquinho mais. Aí a gente pensa, puxa, nessas horas, eu falo para ele, é agora que você precisa se dedicar, né, ao Hinokushin, por exemplo, né? Aí a gente pensa, como é que ele vai fazer Hinokushin se agora ele não está enxergando, né? Então, exatamente quando a gente fica doente, é o que a gente pensa, puxa, eu preciso fazer o Hinokushin, mas é exatamente nesse momento que muitas vezes a gente não tem, assim, aparentemente a gente não tem condições de fazer, né? Assim, em regra normal. Mas só que é nesse momento que a gente precisa buscar, né, alguma forma de poder fazer Hinokushin, né? E aí vai depender de cada um. Às vezes a gente, ou os mestres falam, faça isso, faça aquilo, mas vai depender muito, acho que, do coração de cada um, do que você realmente surgir, puxa, eu preciso fazer isso. Então
realmente o Hinokshin é o que vai te ajudar a levantar, né? Parece uma coisa contrária, né? Exatamente a hora que você não pode, você vai ter que fazer, mas como você vai fazer é a questão, né? Então precisa buscar esta solução, e aí realmente é o caminho da salvação. Na Tenikyo a gente é muito ensinado que salvando os outros é que se salva, que a gente se salva. Então também está relacionado ao Hinokshin, não é? Salvando os outros, a gente salva. Em todos os momentos a gente tem que estar com isso em mente, né? E salvar os outros, muitas vezes, parece uma coisa tão difícil, né? Eu tenho um sobrinho que sempre falava para mim: tio, eu preciso um dia ficar bem, né? Eu preciso trabalhar agora, ganhar bastante dinheiro para ir poder ajudar as pessoas. Então agora preciso trabalhar, né? Mas algumas situações, eu falava para ele: não, mas tem pessoas que precisam da sua ajuda, você precisa ajudar nesse momento, porque se passar desse tempo, depois provavelmente essa pessoa não vai precisar mais. Fala: não, mas eu preciso trabalhar agora, ficar rico para depois. E não é isso, né? A gente ajuda nas condições que nós temos, né? O salvar os outros é dentro das nossas condições, o que a gente tem, e às vezes mais do que você pode, você buscar uma forma de procurar ajudar as pessoas quando elas precisam, porque às vezes, se a gente não ajuda aquela pessoa que estão ao nosso redor na hora que ela precisa, depois passa o tempo e não vai precisar mais, né? Por exemplo, se a pessoa que estava precisando dessa ajuda morrer, por exemplo, né? Então ela nunca mais vai precisar dessa ajuda. Então, lembrar disso, né? Que o fazer o Hinokshin, salvar os outros, nas condições que nós temos no momento de agora. Esses dias, eu estava até comentando isso com o Kai-san, né? Tem uma pessoa que a gente já visita praticamente há 10 anos, né? Fazendo ossasque e tal. E essa primeira vez que a gente foi, isso em 2006, depois que a gente fez o Dibagari, a pessoa estava assim, sentada no sofá, não saía do sofá. Era um amigo meu, é um amigo meu, né? E simplesmente ele não saía. Por quê? Porque ele tinha um tumor no cérebro maior do que uma bolinha de ping-pong, menor do que uma bola de tênis, né? Então ele precisava fazer uma cirurgia, e ele tinha medo de fazer a cirurgia. Por quê? Porque pela medicina, né? Então quando se faz uma cirurgia tão grave na cabeça, no cérebro, então tem toda uma sequência. Depois de um tempo, quando se faz uma cirurgia, perde-se movimento, por exemplo, do braço, depois das pernas. Existe uma sequência assim, que normalmente as pessoas acabam acontecendo isso, e chegam depois de um ano, ela praticamente morre, ela fica em cadeira de roda, em cama e acabou. Essa é mais ou menos a sequência para que essas pessoas que fazem essa cirurgia, pelo menos até o momento, né? Então essa pessoa não queria fazer essa cirurgia, e foi protelando, e a gente então praticamente todos os meses, ou quanto a gente podia, a gente visitar, fazer o Sasuke, e já se passaram praticamente 10 anos, né? E eu sempre falava: vem fazer reverenciar o nosso Kyokai, vem em casa, né? Em casa é Fukyosho, né? Pode vir, é perto, né? Pega um ônibus e tal. E o tempo foi passando, né? E esse senhor, depois de alguns anos, fez uma cirurgia, né? Retirou todo esse tumor, e 10 anos se passaram, ele tá andando, né? Mas assim, recentemente, acho que foi no mês passado, a gente foi visitá-lo, e aí a esposa estava falando que teve um dia que ela estava se sentindo muito mal, e aí de tantas pessoas falaram, ela foi visitar uma igreja, não é o nosso Kyokai, é de uma outra religião. Aí foi e chegou lá, disse que não conseguiu nem entrar, tanta gente que tinha e tal. Então ela foi na mesma religião, numa outra igreja mais perto da casa dela, e estava muito difícil ela chegar, porque doía muito, sofria muito, e chegou lá, e aí bem naquele momento chamaram ela no palco, tal, na hora das orações, algumas pessoas foram sorteadas e ela acabou indo, e depois disso ela se sentiu muito bem, né? E depois também passou a fazer o dízimo. Então ela até comentou: puxa, eu faço o dízimo com prazer, né? Porque eu melhorei. Aí eu pensei: puxa, 10 anos
praticamente que eu estou indo, né, nesse lugar, e assim, a pessoa melhorou, a esposa também sempre estava com problema, doença, problemas, né, de circunstância, melhorou. No entanto, ela, digamos assim, nunca esteve em casa, nem no Kyokai, nunca fez o Sonai, né? O Sonai que eu falo, a oferenda, né, em dinheiro. Mas, no entanto, ela foi assim numa outra igreja, num outro lugar, e de repente se sentiu tão bem e passou a fazer, como se diz, passou a frequentar e fazer até o dízimo, né? Mas é uma coisa que, se eu pensar assim, nossa, é uma coisa que eu sempre falei para a pessoa, vai lá, né, faça um trabalho voluntário, né? Hinokushin, mas a gente explica Hinokushin, mas a gente compara com trabalho voluntário, assim, acaba falando dessa forma. Vai no hospital, vai em qualquer lugar, vai, né, se a pessoa não tem uma formação, mas que seja até para limpar um banheiro, qualquer coisa, mas faça isso, né? No entanto, essa pessoa, que eu saiba, nunca fez. Mas assim, são coisas que a gente fala, mas às vezes a pessoa não capta. Então, de repente, tem que sair de si próprio isso, né? O fato de fazer o dízimo também é Hinokushin, né? Se a gente não pode fazer fisicamente, a gente faz. Tem gente que fisicamente não tem tempo, isso, aquilo, mas tem condições de, por exemplo, fazer uma oferenda em dinheiro, porque a questão do dinheiro, a gente vai para Deus, mas na realidade vai para a igreja, onde as pessoas disponíveis estão trabalhando em prol de outras pessoas, não é? Então, é a questão do salvando os outros que a gente salva. O Kyokai, as igrejas, normalmente é estruturada para isso, né? Então, eu acho que lembrar disso, né? Que o dízimo, a oferenda em dinheiro também é um Hinokushin. Uma outra coisa que eu sinto muito a questão do Hinokushin quando a gente tem um problema, a gente sempre pensa em solucionar o nosso problema, o meu problema. E o Hinokushin, na verdade, você está fazendo para outras pessoas. Então, quando a gente tem um problema, a gente lembrar do Hinokushin, porque muitas vezes não é quando você só busca resolver o seu problema que você resolve. Quando você meio que esquece os seus problemas e vai fazer o Hinokushin, é isso que também te salva. É interessante isso, mas é o que eu sinto, né? Então, o ensinamento da Oyasama, salvando os outros que se salva, está bem aí. Muitas vezes a gente esquece de si próprio, né? Não fica naquele só, puxa, resolver o meu problema não é tentar de todas as formas, né? Que seja doença, ou todas as formas, tentar resolver o meu problema, mas sim ajudar, fazer Hinokushin, né? Lembrar disso, salvando os outros é que a gente se salva. O pessoal fala muito, né, nós estamos no ano 130 anos e, né, como o Koichi falou, né, do Dodibá, e esse mês também muita gente está indo no Dodibá, fora aqueles que também já estiveram, né? Então, só para lembrar, no hino 7, Nanakudarime, temos deixa eu ver, no hino 7, temos no oitavo, fala assim: Yashiki wa kami no denjiya de maitaru tane wa mina haeru. A tradução seria: como a residência é terreno de plantio de Deus, as sementes brotam todas. A residência que a gente fala é o Ojibá, né? Então a gente lembra que tudo que se planta lá, né, brotam, né? Pelo ensinamento, na minha interpretação, é que tudo que a gente planta está plantado, né? A questão de colher ou não, eu acho que é muita questão do tempo, né? Existem sementes que nascem rápidas e outras não, né? Mas assim, tudo que a gente faz de bom ou de ruim são sementes, né? Então, um dia a gente vai colher, né? Agora ou depois, né? Se a gente planta sementes boas, a gente vai colher frutos bons, né? Se a gente planta semente de coisas ruins, a gente vai colher coisas ruins. Isso é o que eu aprendi, e a minha interpretação é isso, né? O tempo, muitas vezes, como eu disse, algumas coisas nascem antes, outras depois, né? O que o Oyasama nos ensina, que a questão do predestino é exatamente a questão da semente,
né? Então, se hoje nós estamos bem, é porque em tempos atrás a gente plantou coisas boas. Se hoje nós estamos passando momentos difíceis, é porque a gente plantou sementes, situações que a gente tivesse que colher estas situações difíceis. Mas o que o Oyasama nos ensina é que a gente pode mudar isso, né? A gente, no dia a dia, conforme as nossas atitudes, a gente vai mudando, né? Esse predestino que a gente fala, a questão das sementes, né? Só que, se a gente pensar que tudo que a gente plantou, a gente vai colher, a gente pensa, então, mas se um dia eu fiz alguma coisa ruim, eu vou colher. Não importa o que eu faça agora para melhorar, eu vou ter que colher. Mas o que a gente aprende também é que, pelo menos é a minha interpretação, que às vezes aquele momento de colher coisas ruins, que a gente não gosta, talvez ela vá sendo prolongado. Um dia ela vai surgir, vai sendo brotar, mas talvez não fosse agora o momento, fosse, né, mais para frente, a gente não sabe quando. Mas se a gente tiver atitudes normais, o que vai acontecer? Tudo que aquilo plantou, ele vai, na sequência, ele vai brotando, né? Tanto as coisas ruins como as coisas boas. As coisas boas também é a mesma coisa. Se é o momento agora de colher as coisas boas, dependendo da atitude que a gente está tendo agora, a gente não vai colher aquilo, vai começar a colher aquelas sementes ruins que a gente tinha plantado, né? Essa é a minha interpretação, né? Então, aqui está falando da questão do brotar, né? E aí no hino 11, nós temos um trecho que fala assim, no 2, né? 2, 3 e 4, né? Mitsu Juichiku Darime Mitsu Mireba Sekai ga Dandan to Mokko ni notte Hinokishin. A tradução é: ao observar, vejo o mundo gradativamente no Hinokishin, portando a padiola no ombro. Aí depois vem Yotsu Yoku o Wasurete Hinokishin Koren ga Daichi Koe to Naru. Quarto, ao Hinokishin, esquecendo a ambição, isto se torna o primeiro fertilizante. Aí depois no 7, no mesmo hino 11, tem assim: Nanatsu Nanika Mezurashi Tsuchimochiya Korenga Kishin Tonaru Naraba. Sétimo, o transporte da terra é algo extraordinário. Se isto se tornar uma contribuição. Então, é como eu estava comentando antes, né? Yoku wasurete hinokishi korenga daichi koe tonaru. Quarto, ao hinokishi, esquecendo a ambição, isto se torna o primeiro fertilizante. Então, a gente, como pôde fazer, realizar a dança dos 12 hinos, mas dentro dos hinos existe muitas, a parte da doutrina, né? Por isso que é importante a gente conhecer, né, a doutrina e a importância do Otefuri, né? Então, se possível, decorar os 12 hinos, né? Decorar os 12 hinos, mas compreender o ensinamento também, né? Não basta só decorar, porque lá, no dia a dia, eu acho que seria o norte realmente para as nossas atitudes, né? Então, acho que eu prologuei um pouquinho. Então, eu parabenizo, né, as pessoas que estão fazendo Odiba Gaiden, que já fizeram, né? E lembrar que o Odiba, né, também seria um ótimo lugar, é o melhor lugar para se fazer Hinokishin, tá bom? Muito obrigado a todos.